Engenharia de segurança, então, tá, então a nossa aula de engenharia de segurança, todos receberam o link, estão aqui, né? Eu acredito que a boa parte da turma, pelo menos. Nós vamos trabalhar, então, de duas formas, pessoas. Nós vamos trabalhar pelo Google Classroom, que não sei se todos conseguiram acessar o link lá, mas o nosso material vai ser disponibilizado todo por lá. Então, assim, qual que vai ser a ideia? Eu já vou passar a ementa e a gente vai trabalhar aí a disciplina por tópicos. Então, todo o material que a gente fizer, toda aula que for enviada, vai estar lá. Eu até vou pedir para vocês acessar, eu vou tentar compartilhar a pasta do Google Drive aqui para vocês darem uma olhada. Então, já vamos para lá. Google do Chrome, segurança do trabalho. Então, aqui está a nossa tela, todo mundo está vendo? Por favor, aí responde se está vendo a tela de segurança. Sim. Então, tá lá, os recados vão estar lá. Se você entrar lá na pasta atividades, a pasta do Google Drive vai estar lá, já tem a aula de hoje, que nós vamos trabalhar, que é a ementa, mais uma introdutório dos conceitos gerais de engenharia de segurança. Tem um livro lá que nós vamos ver daqui a pouco ali na ementa, que trabalha as NRs, que são as normas reguladoras brasileiras, no tocante à segurança do trabalho. Elas são comentadas, são bem bacana esse material. Tem a norma 35, que é comentada também, que é o trabalho em altura, e algumas normas aqui pertinentes que a gente vai trabalhar ao longo da disciplina. Essa disciplina de engenharia de segurança, para vocês entenderem, não tem a função de torná-los engenheiros de segurança, tem a função de dar discernimento para vocês das responsabilidades na qualidade de engenheiros que vão estar possivelmente gerenciando um grupo de pessoas no futuro. Então, para vocês entender o que pode ocorrer e quais são as consequências legais que podem ocorrer para você, na qualidade de engenheiro, contigo e com as pessoas envolvidas com vocês. Então, esse é o foco dessa disciplina. Eu vou voltar para a tela lá da nossa aula. Só um pouquinho, acho que eu fiz besteira. Vou compartilhar aqui agora outra tela. Tá, voltamos para a aula lá. Todo mundo está vendo, né? Sim. Então, beleza. Então, o material da nossa disciplina vai estar todo lá. Toda semana eu vou lançar um quiz lá, uns trabalhos lá para vocês responder, valendo nota. E no final a gente vai montar um estudo de caso para vocês abordarem e fazerem individualmente, tá bom? Então vamos lá. Segurança do trabalho, então. Vamos trabalhar para alimento. Então a gente vai ver um introdutório do que é segurança do trabalho, histórico de segurança do trabalho e saúde, conceito legal de acidente de trabalho, divisão de acidente de trabalho, definições básicas e normas reguladoras. Então, assim, da onde que veio, por que veio, o que aconteceu, e como ele é classificado hoje, para vocês entenderem um acidente de trabalho, que vocês vão ver que tem duas divisões, doença do trabalho e acidente de trabalho em si só, por si só. Também vamos trabalhar a questão de estatísticas, possivelmente vai ser nossa próxima aula, e qual que é a importância de você fazer estatística. No histórico, vocês já vão ver que da onde que vem essa estatística de acidente de trabalho e por que ela é feita. Mas a gente vai abordar essas questões. Além disso, a gente vai trabalhar e ver como funcionam os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, que é o chamado SESMIT, como que você dimensiona o SESMIT, porque esse pessoal, ou quem é responsável por uma empresa, ele é quantificado e tem algumas regras, e ele também tem alguns benefícios por fazer parte de SESMIT ou CIPA, que é o nosso próximo item, que está inteiramente ligado.
Então, vamos ver também os conceitos de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, o que que é a CIPA, suas atribuições e dimensionamento de CIPA, como se calcula isso. Só um instantinho. Vamos também avaliar a questão de investigações de acidente, quadro resumo, inspeção de segurança, o que que você precisa fazer, e mapa de riscos ambientais, como elaborar um mapa de riscos, objetivos, etapas de utilização. Possivelmente o mapa de risco será o nosso trabalho, e mais essa questão de investigação de acidente e inspeção de segurança vai fazer um combo para nós montar nosso trabalho final. Vamos trabalhar também a questão de equipamentos de proteção coletivas e equipamentos de proteção individual, que está presente na NR6, que daqui a gente vai trabalhar uma aula especificamente, um material especificamente sobre esse tipo de equipamentos, que é um dos mais importantes no tocante à segurança. Vamos ver também a questão de laudo técnico de condições de trabalho, que é o quesito básico para se montar um plano de gerenciamento e contingenciamento na parte de segurança. Vamos falar especificamente numa das aulas a norma reguladora 23, que é a proteção contra incêndio, teoria do fogo, técnicas de prevenção e extinção de fogo, normas de prevenção e combate ao incêndio, brigada e combate ao incêndio e plano de abandono de área. Por que essa norma a gente vai trabalhar especificamente? Porque não importa a cadeia produtiva que você vai trabalhar, seja na parte elétrica, o pessoal da energia, seja com aquicultura, o pessoal que trabalha com armazenamento, pode incendiar. Então, assim, bom, veja pela própria universidade, pegou fogo aqui onde você nem acha que pode pegar fogo. Então, não tinha condições específicas para pegar fogo e aqui pegou. Então, essa norma é muito importante. Também vamos, pelo menos, mandar material. Isso aqui eu ainda vou avaliar ao longo da disciplina, como que a gente vai fazer. A questão se vou mandar o material, se a gente vai fazer assíncrono, né? Esse material das normas reguladoras 23, que é a sinalização de segurança, talvez a gente aborde especificamente ela. A 31, que é a segurança na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. A 33, que vai trabalhar a segurança em espaços confinados. A 35, que vai regular o trabalho em altura. E a 32, a segurança e saúde do trabalho em serviços de saúde. Essa aqui, possivelmente, a gente vai só mandar o material, porque não é foco da disciplina, mas ela é uma regra muito importante. Mas as demais, possivelmente, a gente vai abordar com conteúdos bem específicos, assim. Lembrando que todas as normas que a gente for trabalhar, elas estão nesse escopo aqui, nesse livro aqui, que aqui tá, a minha fotinha está de 2018, mas ela é um anuário que sai ano a ano, publicado pela Atlas, perdão, e todo ano eles revêem as questões de segurança, com base nas estatísticas, que a gente vai abordar daqui a pouquinho, e então essas normas são reeditadas ano a ano e direcionam toda a parte de segurança do trabalho. Então, nossa avaliação vai ser por teste, perdão, vão ser os testes que vão estar lá no Google Class para vocês fazerem. Não são difíceis, são testes fáceis. E no final, nós vamos elaborar um estudo de caso. Que esse estudo de caso vai envolver, entre outras coisas, a elaboração de um plano de prevenção e programa de prevenção de riscos ambientais, que vai englobar o que a gente vai abordar na disciplina. Vocês vão ter um prazinho maior para entregar, mas é relativamente bem tranquilo. Como eu falei, o foco da disciplina não é não torná-los engenheiros de segurança, mas é saber de suas responsabilidades. As bibliografias. Como está aqui na foto, o anuário ele é publicado, o anuário de segurança do trabalho é publicado todo ano, como eu disse. Paralelo a isso, sempre tem alguns livros que saem com o intuito de ajudar a compreensão das normas de trabalho. Porque, às vezes, por exemplo, a ANR que trata de insalubridade, ela vai falar assim, ó, os riscos de salubridade é isso, os limites é esse, mas não esmiuça algumas coisas. Então, assim, alguns livros complementares vão abordar essa questão
de saúde e segurança. Por exemplo, é um que está compartilhado lá no Google, no Drive da disciplina, é esse segurança e saúde do trabalho, que é a norma 1 a 36, comentadas e descomplicadas. Então, o livro ele aborda, ele está em PDF, está lá, então ele vai trabalhar essas questões. Nos demais, saem notas pontuais ou livros pontuais que tem na biblioteca, esses dois livros, mas eu não tenho eles em PDF, que ele vai abordar isso aí, higiene e segurança do trabalho, algumas normas específicas, e esse outro aqui, noções de prevenção de controle de perdas em segurança do trabalho. Também trabalha questões específicas. Mas, basicamente, nossa bibliografia trata-se nesse livro aqui de segurança e medicina do trabalho, e esse segurança e saúde do trabalho, comentada todas as normas. Tudo bem? Perdão. Então, vamos lá para nossa segurança no trabalho. Então, nossa introdução. Então, o objetivo da nossa disciplina, então, é compreender e contextualizar os conceitos e definições básicas e as legislações que norteiam a segurança do trabalho. Então, vamos estudar, então, alguns aspectos das legislações referentes às atribuições legais quanto à segurança do trabalho, conceituação, divisão, comunicação do acidente de trabalho. Ou seja, o que a gente vai abordar na disciplina? Tudo que é a base legal, o que fala a lei, tanto para a empresa, governo e trabalhador, quais são os prós e contras de cada situação, e no aspecto legal, e definir, enquadrar como a gente faz isso e como a gente faz para sanar ou mitigar, ou pelo menos evitar que ocorram os ditos acidentes de trabalho. Conceituação, então, pelo conceito da norma, lá na NR, lá, que define o que é engenharia de segurança, ele fala que a segurança do trabalho pode ser entendido como um conjunto de medidas adotadas visando a minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, que são diferentes de acidente de trabalho, bem como proteger a integridade e a capacidade das pessoas envolvidas. Vejam que é o seguinte, qualquer ato que ocorra lesão ou até redução funcional, de qualquer forma, é considerado acidente de trabalho. Nós vamos abordar especificamente caso a caso, mas a conceituação da segurança, o engenheiro de segurança, ou o engenheiro responsável na falta do engenheiro de segurança, tem que deixar, vamos resumir todo esse blá 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 que está escrito aí, em deixar o cara vivo, sem que ele ocorra perda de função de nenhuma hipótese. Essa é que é a verdade. Então, tudo que é pensado na segurança é para deixar o cara íntegro de todas as formas. Não pode pegar doença em função do trabalho, não pode ficar doente em função do trabalho, e não pode se machucar em função do trabalho de nenhuma hipótese. Então, fazendo um breve histórico, assim, do trabalho na modernidade. Então, se catar nos livros mais antigos, não catar uma referência aí, a Bíblia, a própria Bíblia, com sorte do seu trabalho, o homem comerá do pão. Então, o trabalho está envolvido dentro da segurança do trabalho, o trabalho está envolvido na humanidade desde o início, do zero, do start. Para o cara comer, ele tem que trabalhar, literalmente. Salve algumas exceções, que o cara pode eventualmente não trabalhar, mas alguém está pagando a conta para ele. Não existe trabalho de graça, né? Para você não trabalhar, alguém paga a conta de alguma forma. Então, ela é a base tanto das sociedades antigas quanto da sociedade moderna. Ela teve uma mudança brusca e radical com a Revolução Industrial, com a entrada da produção em escalas. Então, assim, antigamente você tinha trabalhos mais manuais, individuais, específicos, que levavam um certo tempo, e com a Revolução Industrial, com o processo de produção em escalas, teve uma mudança radical na situação. Entretanto, com essa mudança radical aí na Revolução Industrial, do trabalho, de forma de trabalhar, pelo menos, para boa parte dos trabalhadores, ocorreu o quê? Locais improvisados, com péssimas condições de trabalho, exploração de trabalhadores, tanto mulheres quanto crianças, com jornadas diárias de 16 horas. Então, assim, pense que o cara começava às 7 da manhã e trabalhava sem parar até as 11 horas da noite. Então, com isso, o que aconteceu? Acidentes em série, literalmente. Após a Revolução Industrial, nós temos um marco
que dividiu, separou a situação, que uma coisa é você trabalhar com uma marcenaria, por exemplo, que o cara vai fazer um trabalho extremamente manual, sem ser industrial, e eventualmente ele acerta o martelo no dedo. E a outra coisa é você ter um processo que tende a ser em escala de produção e você perde a mão por conta de uma máquina que está martelando se você põe a mão ou se não põe a mão. Então aconteceu muito acidente e aí que começou-se a pensar na questão de segurança. Então, fazendo um histórico aqui breve, daí você vai perguntar assim, mas por que você vai, Zé Carquim, por que você vai trabalhar a questão de histórico? É só para vocês entenderem a sequência lógica da coisa, porque a engenharia de segurança, vocês vão ver aqui com esse relato histórico bem breve aqui que ele vai fazer, ela é muito causa e consequência. Então, por exemplo, a estatística vai falar isso, mas você tem um trabalho, determinado trabalho, que está ocorrendo, às vezes é um trabalho novo, que nunca ninguém fez, e daí você começa a observar que aquele trabalho está ocorrendo muitos acidentes. Então, você tem que tomar alguma medida, e as normas reguladoras são bem nesse sentido. Vamos pensar ali o caso de Brumadinho. Não sei se todos lembram lá a barragem que estourou. Então, matou uma galera. Então, assim, em função de Brumadinho, já tem norma específica de segurança de barragem. Por quê? Foi um fato isolado? Foi um fato isolado, mas foi um fato isolado que matou um monte de gente, ficou um monte de gente habilitada e várias pessoas perderam tudo, literalmente tudo. Fora impacto no meio ambiente, fora o pacote completo que veio. Então, assim, vocês vão ver aqui nesses históricos que a própria segurança do trabalho, ela é assim, ela observa o que está ocorrendo e daí toma medidas para mitigar, a partir de alguns fatos. Então, pensando lá de 400 anos antes de Cristo em função, o primeiro cara que chegou a falar isso foi esse Hipócrates aí, que ele identificou a questão de envenenamento por chumbo de mineiros e metalúrgicos que trabalhavam. O cara falou assim, esses caras aí, os caras que trabalham com chumbo aí estão morrendo. Por quê? Aí chega-se à conclusão que era por causa do trabalho. Aí também, nesse tempo aqui, saiu a primeira uso de um equipamento de proteção, que é a utilização de bexiga de animais como barreira para prever poeiras e fumos durante a respiração. Daí, em 1400, 1500, houve o reconhecimento do perigo de alguns vapores metálicos e descrição do envenenamento também ocupacional por chumbo e mercúrio. Então, o que está acontecendo? O que começou a acontecer? O pessoal começou a publicar e escrever, olha, determinadas profissões, tomem cuidado que você morre. Morre, ou fica doente, ou vai acontecer. De 1500 a 1800, saiu dois livros que são literalmente marcos, que são os primeiros livros a abordar, o primeiro livro a abordar a questão de segurança. Então, 1555, esse Agricolae aqui, ele publicou sugestões para a prevenção e inclusão do uso de ventilação para algumas atividades, aí no caso da metalurgia. Olha, falou assim, você vai trabalhar na caldeira lá, pegando fogo o dia inteiro, respirando aquele monte de poeira, você coloca como norma de segurança, você coloca pelo menos um ventilador, um exaustor, para o cara poder respirar lá ar puro, sem morrer. Foi basicamente isso. Em 1700, então, foi publicado a Mortes, Artifício e Andiátria, que são as doenças dos artifícios. Então, esse livro publicou, seria assim, a NR número 1, vamos pensar assim. Foi publicado, então, 50 doenças relacionadas ao trabalho e cerca de 50 profissões. Então, ele elencou, metalurgia, você pode morrer asfixiado pelos vapores, você pode morrer contaminado com chumbo, mercúrio e assim por diante. Então, em 1800, a saúde, 1800 a 1920, então foi criada então a primeira lei de saúde moral dos aprendizes.
lá na Inglaterra, e foi estabelecido, então, o limite de 12 horas de jornada de trabalho. Antes você tinha 16 horas de jornada de trabalho, agora o cara fala que, ó, segura aí a onda com os caras e publica até 12, porque os caras, depois da 14ª hora trabalhando lá, os caras começam a ficar meio lento e morre. Morre prensado por alguma coisa e assim por diante. 1300, então, publica o livro é publicado outro livro de doenças ocupacionais, seria esse resumo das nossas NRs hoje. Em 33, na Inglaterra, é publicada, então, a Lei das Fábricas, que fixava em 13 anos de idade para a idade mínima de trabalho e ainda proibia trabalho noturno para os para menores de 18 anos. Também fixava a questão de fazer exames periódicos ou exames em crianças que faziam trabalho. Em 55, nos Estados Unidos, então, é publicada a influência dos negócios nas profissões na produção de doenças nos Estados Unidos. Então, assim, relacionava também as doenças ocupacionais do trabalho, em função da atividade exercida. E a partir de 1900, então, o Henry Ford lá se institui 1864, 1910. Nessa faixa de período se institui a Lei das Fábricas, que era uma lei, então, formal, dizendo que o cara tinha que ter controle em alguns processos. O Henry Ford revoluciona a, a segurança dos trabalhadores dando treinamento, porque ele promoveu a produção em escala, mas ele constatou que se ele treinasse os funcionários dele, ele via que só o fato de treinar o cara para trabalhar, ele reduzia significativamente os acidentes. Em 1911, então, estipula as doenças, a primeira conferência, então, das doenças industriais dos Estados Unidos. Paralelo a isso, no Brasil, quase que cópia dos Estados Unidos, faz o 4º Congresso Operário, que institui a Confederação Brasileira do Trabalho. Então, de lá de 1900 até agora, então, o que mudou? Assim? Então, em 34, é criada, então, a Inspetoria de Higiene e Segurança do Trabalho. Em 38, nos Estados Unidos, é fundada a Confederação, a Governança Industrial de Higiene do Trabalho. Em 43, então, publicados os primeiros limites máximos permitíveis. Então, o que seriam os limites máximos permitidos? Ó, você tem o ruído, por exemplo. Então, eles falam assim, ó, em determinadas profissões, o ruído máximo que você pode aguentar é, sei lá, 70 decibéis. Então, assim, foi um marco também, porque publicou a primeira. No Brasil, também criada a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, instituída pela Lei dos Acidentes de Trabalho, que é de 1944. Então, é criada, então, é instituído por lei, então, que a empresa, determinados grupos de empresa ou porte de empresa, tem que ter uma comissão que vai avaliar a questão de acidente de trabalho e segurança dos trabalhadores. Ainda, em 77, publicado no capítulo 5º, então, a Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à segurança e medicina do trabalho. Em 78, é publicado a portaria que estipula e aprova as normas reguladoras, que são as NRs, que a gente balizadas até hoje, e elas são editadas de ano a ano. Em 87, a norma é adotada, então, a norma ISO 9000. Em 96, a 14.000 entra, publicado. Em 2000, a Associação Brasileira de Normatec publica, então, as normas de gestão e qualidade de serviços da ISO 9000. Então, assim, beleza, mas para que você está falando todos esses históricos? Para repetir aquilo que eu tinha falado um pouco antes. A questão de segurança no trabalho é identificada prioritariamente pelo histórico de casos de ocorrências que ocorrem. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho, que não existe mais, agora está as delegacias do trabalho que estão vinculadas direto à presidência da República ou do governo federal, eles têm a competência, e também ao INSS, eles têm a competência de avaliar todas as profissões do mercado e ver e categorizar os riscos que estão embutidos nelas para poder editar ou eventualmente alguma norma para prevenir esses riscos. Mas vamos supor, o cara não existia até um tempo atrás determinados trabalhos. Por exemplo, deixa eu catar um trabalho que não existia aqui.
Enfim, qualquer tipo de trabalho. O Ministério ele não vai adivinhar que está se criando um nicho de profissão. Então, uma vez que criou um nicho de profissão, e ela percebe e constata que está ocorrendo muito acidente, ela edita uma norma específica. Vocês vão ver lá nas NRs que tem norma específica, por exemplo, para a parte elétrica. Então, assim, ó, trabalhadores que trabalham com a questão elétrica tem que terminar, tem uma NR especificamente. Ah, trabalhadores que trabalham com mergulhos ou espaços confinados, ou enclausulados, tem norma específica para isso. E assim por diante. Então, é sempre causa e consequência. Então, mas quem são os responsáveis, não, pela segurança do trabalho? Bom, primeiro é o poder público. Cabe a ele, então, legislar, perdão, sobre o tema e fiscalizar seu cumprimento. Hoje está vinculado predominantemente pelas delegacias do trabalho e, e na justiça está vinculada à justiça do trabalho. Então, ao empregador cumprir e fazer cumprir as normas. E, por fim, os trabalhadores que têm que seguir as instruções determinadas. Nós vamos ver especificamente qual que é o papel de cada um, mas todo mundo está envolvido, mas quem sofre mais aqui é a ponta da corda, que são os trabalhadores. Então, mas o que é a lei, que é a consolidação das leis do trabalho, que foi aquela lei que foi publicada, fala funções do governo, funções da empresa, funções dos trabalhadores. É o que nós vamos ver agora. Então, cabe ao governo federal. Compete matéria de segurança e medicina do trabalho estabelecer as normas, então, o governo que estabelece as normas sobre a aplicação de segurança do trabalho, coordenar, orientar, controlar, supervisionar a fiscalização e as delegacias regionais do trabalho. Então, o governo, ele é responsável por organizar essa questão de estatística e avaliação do índice de ocorrência e como está sendo essa ocorrência. Ele que estipula as normas e ele que fiscaliza as normas. E ele que também fiscalizar, eu acabei de falar, que ele vai promover, então, a fiscalização e o cumprimento das normas de segurança do trabalho, vai adotar medidas determinando as obras e reparos que precisam, em qualquer lugar de trabalho que se faça necessários, impondo, inclusive, penalidade pelo descumprimento. Por exemplo, se ele está observando que a estatística está mostrando que determinados trabalhadores da metalurgia estão perdendo o braço e estão sendo indenizados, evidentemente, por isso. E ele é responsável por editar essa norma da metalurgia, em casos específicos, e é responsável pelo cumprimento dessas normas e fiscalizar, e ele vai obrigar a empresa a adotar determinadas normas de segurança e vai multar se for o caso. Então, para as empresas, então, o que cabe, então, às empresas? Fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, instruir, devia estar em vermelho ali, ó, instruir os empregados através de ordens de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, constituindo prevenção penal por parte da empresa que deixar de cumprir normas de segurança. O que quer dizer isso tudo aí que a gente acabou de falar? A empresa é o seguinte, ela, uma vez que foi estabelecido que você é responsável pela segurança dos trabalhadores, então, assim, determinados grupos de serviços, você tem que fazer o quê? Teu trabalho é dar treinamento pro cara, dar o equipamento de proteção, se for o caso, e fazer ele cumprir, se for o caso. Ah, mas ele não cumpriu. Vamos pegar um exemplo bem prático aqui. A norma fala que no trabalho de altura, que trabalhos, eu não vou lembrar especificamente, mas eu acredito que trabalhos realizados a mais que 1,5 m de altura, a norma fala que o cara tem que ter aquele cinto paraquedista, que é aquele cinto em X, com uma cintinha lá, que o cara senta e fica amarrado. Porque se o cara se desequilibrar e cair, ele não bate a cabeça no chão, não morre, ou não quebra o pé, ou não faz alguma coisa. Então a norma fala que você tem que, a partir de trabalhos realizados 1,5 m, a empresa tem que dar treinamento para o cara trabalhar em altura,
como instalar o cinto, como ele ficar com o cinto, tem que disponibilizar o equipamento e tem que fiscalizar o uso. Aí você fala assim, vamos pegar a hipótese, assim. Então, o cara mandou você, o pedreiro lá, levantar uma parede, que ficava uma altura maior do que 1,5 m. Então, ele vai colocar um andaimezinho lá para subir, para rebocar a parede, ou subir a parede de tijolos lá mais que 1,5 m. Então, ele tem que ter uma escora em algum lugar que fixe ele, tá trabalhando com aquele cinto paraquedista, porque se ele cair do andaime, ou o andaime quebrar por algum motivo, ele fica pendurado. Aí tá, você deu o treinamento pro cara, você deu o equipamento pro cara, cinto paraquedista, ele não usou. Aí ele foi rebocar paredes, ninguém viu que ele estava rebocando sem cinto paraquedista, caiu de lá e bateu a cabeça no tijolo, ou mesmo pode não ter morrido, morreu, mas pode não ter morrido, quebrou a perna. De quem que é culpa? Você deu o treinamento, você deu o equipamento e o cara assinou que pegou o equipamento, mas não usou o equipamento e sofreu acidente de alguma forma. A culpa é da empresa, porque o fazer cumprir é função da empresa. E se o cara entrar na justiça dizendo que você deve ser indenizado, a empresa vai pagar. Além disso, como a empresa sofreu um acidente de trabalho, ela vai ter penalidades que a gente vai comentar, financeiras, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas é responsabilidade total da empresa. Dos empregados. Cabe, então, os empregados, daí você vai falar assim, não, então se a culpa é tudo da empresa, o empregado não sofre nada. Então, cabe aos empregados observar as normas de segurança do trabalho, elaborar com a empresa a aplicação dos dispositivos de segurança, constituído em ato faltoso, abre aspas aí, justa causa, na recusa injustificada ou a observância de normas específicas expedidas pelo empregador, tanto com o uso de equipamentos de proteção fornecidos pela empresa. São os mais afetados. Então, o que vai acontecer? Beleza, vamos voltar ao caso do cinto paraquedista lá. O cara está trabalhando em altura. Você deu o treinamento pro cara, você deu o equipamento pro cara, o cara não usou, caiu, se machucou, ele vai ser indenizado. Só que se você pega o cara não usando o equipamento, você faz uma notificação, você pega o cara não usando o equipamento de novo, você manda ele embora por justa causa, sem direito a nenhum tipo de benefício. Nem seguro-desemprego ele ganha porque ele foi por justa causa. Então, assim, pelo fato que a lei prevê essa questão da justa causa, por isso que na aplicação de penalidades, se o cara se acidentou sem equipamento, a empresa não é justificada, porque daí a justiça vai falar assim, mas você poderia ter mandado o cara embora se ele não estava usando equipamento. E essa que é a coisa. Mas o cara era legal, era um bom funcionário, mas não usa capacete. Tá bom? Então você paga as penalidades que a lei te impõe. Porque você poderia ter mandado o cara por justa causa embora. E é assim que funciona o raciocínio geral. Pessoal, tá tranquilo até aqui? O professor, Oi. só que a justa causa ela só vai caber no caso de uma segunda vez que o funcionário não está usando os equipamentos. Não, Caso pode ser pode, até na primeira. É evidente que a maior parte das empresas, vamos pensar no raciocínio lógico, você cata um cara que vai trabalhar, vamos voltar, por exemplo, do trabalho em altura. uhum, Você cata o cara, você treinou o cara, você explicou como é que funciona o equipamento, você sabe que ele vai fazer determinado serviço que já é específico, que é em altura. Você deu o equipamento pro cara, ele já sabe. Daí o cara não usa uma vez, você notifica. Por quê? Porque você poderia literalmente mandar o cara embora. Só que você tem uhum, custo para treinar, você tem custo para fazer todo o processo, para achar outro funcionário, para contratar outro funcionário, tem custo isso. sim, Então a maior parte das empresas optam em dar umas chamadas de atenção, uns puxão de orelha, entende? Até porque, assim, numa eventual trabalhista que o cara vai entrar, o cara põe os papel, sem muito efeito, tá? Mas ele vai mostrar os papel para pelo menos dizer que estava chamando atenção, aham, sendo assim, legal com o funcionário, dando umas avisos antes de mandar ele embora. Então, assim, pode ser que o juiz
Pode ser que o juiz leve em consideração. Mas, geralmente, nos casos de segurança do trabalho, a própria lei já fala que o ônus é do empregador, porque ele tem esse direito de mandar o cara para a rua a hora que ele quer. Beleza? Beleza, valeu, professor. Então tá. Ó, pessoas, se vocês tiverem dúvida, podem questionar, tá? Eu vou indo, vou andando, mas se vocês tiver qualquer momento aí de dúvida ou quiserem questionar, o chat está aberto. O chat não, eu tô só com uma tela, então prefiro que vocês falem. Então tá, mas o que é então de segurança do trabalho na prática, então? É uma série de medidas técnicas, administrativas, médicas e, sobretudo, educacionais e comportamentais empregados a fim de prevenir acidentes, eliminar as condições e procedimentos inseguros no ambiente de trabalho. Então, assim, vejo que a segurança do trabalho não está vinculada especificamente a determinados tipos de trabalho. São até ambiente de trabalho, você tem que mudar em muitos casos, que principalmente lá na normas, na sinalização de segurança, questão de incêndio, questão de proteção de equipamentos, principalmente equipamentos coletivos, proteção coletivas, é, vocês vão ver que é pensado no ambiente e não no trabalhador ou no trabalho especificamente. Então é tudo que envolve para deixar o cara vivo sem que ele ocorra dano nenhum, de nenhuma hipótese, nem de doença, nem de trabalho, em função do trabalho que ele está exercendo. Então vamos adotar agora, então, os conceitos, então, legal do acidente de trabalho. Acidente de trabalho, então, é aquele que ocorre pelo exercício de trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que lhe cause a morte, a perda ou redução da capacidade de trabalho, permanente ou temporária. Então, o que que é? Qualquer perturbação que ocorra no empregado, que esteja a serviço da empresa, evidentemente, seja permanente ou temporária. Ah, o cara quebrou o pé. Quebrou o pé, ele vai ficar afastado porque é temporário, porque ele vai engessar, vai fazer alguma medida lá, vai colocar aquela botinha e vai passar um tempo, ele vai voltar para o trabalho. Ah, o cara quebrou o joelho e teve que colocar 300 mil pinos lá e agora não consegue correr, por exemplo. Ele perdeu capacidade funcional. Ah, mas perdeu capacidade funcional para trabalhar na empresa? Vamos pensar que o cara trabalha ali no administrativo do FPR que fica sentado na cadeira o dia inteiro, digitando e fazendo os processos. Ou mesmo é um professor que dá aula, pode dar aula em pé sem problema. Ele não pode correr, mas ele pode dar aula normalmente. Só que isso já é um acidente de trabalho, porque ele tem uma lesão que é permanente se for ocorrida no trabalho. Tudo bem? Aqui nós temos uns exemplinhos aqui que a gente vai vendo bastante fácil. Então, consequências dos acidentes de trabalho. Para o indivíduo, então. O indivíduo sempre vai ser o mais afetado, porque por mais que ele receba de alguma forma a indenização do INSS ou da própria empresa, é ele que vai ficar com a lesão, é ele que vai ficar lesionado ou é ele mesmo que vai morrer. Então, ele pode perder lesão, incapacidade, afastamento do trabalho, diminuição do salário. Porque a norma fala o seguinte: se tiver acidente de trabalho, você vai ser encostado, só que tem um teto para pagar desse encosto. E ainda assim, se seu salário estiver dentro desse teto, que é o salário, você recebe 80, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas se não me engano é 80 a 90% do seu salário. Então, assim, naturalmente, você tem redução de salário. Vamos pensar no meu caso, que eu sou professor. Eu tenho uma composição, meu salário, ele é dividido em várias fatias, assim. Então, eu ganho o meu rendimento normal, por ser professor, e ganho um acréscimo no meu salário, porque eu sou doutor e eu tenho dedicação exclusiva. Então, assim, se eu sofrer um acidente de trabalho, eu vou ganhar 80% em função do meu rendimento, não do meu, por eu ser doutor. Entende? Então, naturalmente, no meu caso, vai cair o salário. No meu caso, em todos os casos. Por exemplo, auxílio creche, você não vai ganhar auxílio creche. Auxílio alimentação, você não vai ganhar mais auxílio alimentação, você vai ganhar 80% em função do seu salário. Beleza? E até a morte, então, que pode causar até sua família, problemas com sua família. Consequências dos acidentes para a empresa. Então, ocorreu um acidente para a empresa.
Primeiro, você tem tempo perdido pelo trabalhador durante e após o acidente, porque o cara vai se encostar. Sofreu acidente, quebrou a perna, no caso do quebrar a perna lá. O cara quebrou a perna, se encostou, ou pela empresa, os 30 primeiros dias é da empresa. Então, eu tenho uma empresa de instalação de ar-condicionado. Cara, nós vamos ver uma fotinha daqui a pouco ali. Tem uma empresa de instalação de ar-condicionado. O cara estava lá instalando, sem cinto paraquedista, que é um trabalho em altura, quebrou a perna. Beleza, o cara vai ser encostado. Os 30 primeiros dias desse afastamento do cara, quem paga sou eu, empregador, empresa. Os outros dias eu coloco ele pelo INSS. Mas o tempo que esse cara vai ficar afastado, eu vou ficar sem funcionário para fazer, possivelmente tem que contratar outro, além de pagar esse tempo que ele ficou fora. Interrupção, em muitos casos, da produção, diminuição da produção pelo impacto emocional, isso aqui é uma causa muito importante. Veja assim, vamos pensar assim que você tem. Vamos pensar lá, o caso de Brumadinho lá, que estourou a barragem. Beleza, esse tinha um pessoal que não trabalhava na barragem, mas trabalhava no escritório de uma barragem. Daí, de repente, veio aquela avalanche de lama lá e matou uma galera. Você não morreu, mas você acha que você vai trabalhar, você vai conseguir colocar o cara que não morreu no acidente de volta a trabalhar numa empresa, numa barragem, seja no escritório, seja de qualquer posição? Então, tá aí o efeito emocional. Danos em máquinas, materiais e equipamentos, despesas com primeiros socorros, despesas com treinamento de substituto, atraso na produção e aumento do preço no produto final. Por quê? Porque depende do porte da empresa, o acidente vai ser causado de forma que o prejuízo pode ser tão grande que leva consequência até no aumento do produto que você vai vender. Veja por exemplo, a empresa lá, as ações da empresa que causou Brumadinho lá foi pro chão, né? O custo dela. Consequências vamos voltar aqui a empresa. Isso aqui tudo você exclui serviço público, tá? Porque a norma fala que tudo isso aí é voltado para o serviço público também, mas quem paga é o governo federal. Então, muitas das coisas, até comunicados de acidente de trabalho, o governo, as empresas públicas não respeitam, assim. A hora que a gente chegar lá na questão de insalubridade, esses negócios assim, a empresa pública ela desconsidera um monte de coisa, assim, porque é governo federal, não comunica acidente, então não tem acidente, e assim por diante. Bom, o incêndio causado na Universidade Federal do Paraná não foi comunicado, então por aí você pega por base. Para o Estado, prejuízo: acúmulo de cargos assumidos pela Previdência Social, aumento de preço prejudicando o consumidor, aumento de imposto e taxas e seguro. Então é o seguinte, o rombo da Previdência que o pessoal fala predominantemente é por questões de aposentadoria, mas daí quando ele fala aposentadoria, envolve as aposentadorias por invalidez, ocasionadas de acidente de trabalho. Por exemplo, o cara foi lá e perdeu a perna. Deixa eu pensar, deixa eu ver isso aqui. Bom, o cara é motorista de táxi. Aí ele trabalha por uma empresa. E ele sofreu um acidente que ele quebrou os dois braços. Ou perdeu os dois braços. Você bem. Então, vamos exagerar. Ele perdeu os dois braços. Bom, se ele perdeu os dois braços, ele não consegue ser mais motorista. Com certeza, os 30 primeiros dias, a empresa de táxi que vai pagar o cara. E depois dos 30 primeiros dias, depois desse um mês que a empresa pagou, ele se encosta pelo INSS. Só que ele vai ser aposentado por invalidez por INSS e o INSS paga até ele morrer isso aí. Então vamos pensar que o cara tem 20 anos de idade e ganha R$ 3.000 por mês. E ele perdeu os dois braços, o INSS vai pagar 80% de 3.000 vezes 80%. O INSS vai pagar R$ 2.400 por mês para ele até o cara morrer. Simples assim.
Então, é um baita prejuízo significativo para o governo. Então, assim, o governo não tem muito interesse que ocorra isso. Ah, voltando aqui na empresa que eu acabei de lembrar, o, a empresa ela tem um score que no INSS. Vocês vão ver lá quando a gente for categorizar as empresas pelo tipo de acidente que ela tem. Esse score, ele, que ele implica se ele tiver acidente? Por isso que as empresas colocam aquelas plaquinhas assim, ó, estamos há tantos dias sem acidente, estamos há 300 e poucos dias sem nenhum acidente. Por quê? Não é que quer fazer propaganda, é porque o fato dela não ter acidente, ela tem redução na alíquota de imposto. Então, se ela tiver acidente ou número de acidentes ocorridos dentro de um score, um ranqueamento que eu não lembro de cabeça, ela paga menos imposto. Então, vamos dar sequência aqui. Então, divisão de acidente de trabalho. Então, tudo é acidente de trabalho, mas é dentro do acidente de trabalho, ele está envolvido e ranqueado em duas coisas específicas. O acidente de trabalho, então, é considerado, é ranqueado como doença de trabalho, que pode ser considerado doença profissional ou doença de trabalho especificamente. E o acidente de trabalho pode ser ranqueado como acidente típico ou tipo, ou acidente de trajeto. Nós vamos ver a definição de cada um deles agora. E se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, vocês falem aí. Então, acidente de trabalho vamos dividir. Então, ele é dividido, entre outras coisas, em doenças. Doenças profissional ou doença de trabalho. Doença profissional é produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho. É fazendo o trabalho que você ganha ela. Peculiar e determinada dentro e constante na relação do acidente elaborada pela Previdência Social. Então, a Previdência ela tem um número, um ranking de doenças que ela já lista, lembra o histórico, por isso que ela faz um histórico, estatística de trabalho dos acidentes, porque ela vai identificar que determinadas profissões ou determinados tipos de profissões constantemente dá alguns determinados tipos de acidente. Então, essa lista de doenças profissionais estão elaboradas pelo Ministério da Previdência. Pode ser, por exemplo, lesões por esforços repetitivos ou problemas de visão. Pensar que o cara. Vamos pensar assim, para tirar o da mão aqui, que a lore geralmente dá na mão, mas vamos pensar assim, o cara é pianista. Tem um caso aqui de um pianista bem famoso, que eu não vou lembrar o nome do cara, que era do Brasil. A função do cara era tocar piano numa orquestra. Trabalhava 6 horas por dia tocando piano. Esse era o trabalho do cara, e daí, eventualmente, tinha que se apresentar na orquestra. Só que o cara chegou a um ponto que ele não conseguia mais tocar piano de tanta dor que ele adquiriu a LOR, né, que chama, que é esforço repetitivo na mão. Então, ele não conseguia mais mexer os dedos na velocidade que precisava para tocar e literalmente se aposentou pelo INSS por causa que é uma doença profissional. E doença do trabalho é adquirida em função das condições especiais de trabalho. Então, veja assim, a doença já a doença profissional, então, precisa entender a diferença, é em função do que você está fazendo. Você ganha a doença com o teu trabalho, com aquilo que você está fazendo. A doença de trabalho, do trabalho, que é diferente da doença profissional, ela é desencadeada pelo ambiente de trabalho. Então, por exemplo, surdez. O cara trabalha num ambiente que uma metalurgia que o pessoal bate ferro o dia inteiro, a um nível absurdo, com máquina de prensa batendo todo lado, e o cara não tem, por exemplo, um protetor auricular, chega um momento que o cara fica surdo, literalmente. Então, assim, a doença do trabalho é em função do teu ambiente de trabalho que causa a tua doença, e a doença profissional é no exercício do trabalho que você fica doente. Por exemplo, doença profissional pode ser o cara cavando poço, fazedor de fossa. O cara cava buraco, cava buraco, cava buraco, é inchado, chega um momento que a costa do cara trava. Ou melhor, carregar um saqueiro da cevalha lá. O trabalho do cara é carregar saco lá de insumo, ou de ração, ou de grãos, de qualquer coisa. Carrega e descarrega o caminhão. Essa é a função do cara. Chega um momento que as costas do cara trava. É doença profissional.
Vamos pegar o mesmo exemplo, o mesmo saqueiro. Daí um dia ele está trabalhando e a sacaria mal colocada lá desaba e cai em cima do cara e arrebenta com as costas do cara. Dos dois jeitos machucou as costas. Mas uma foi doença de trabalho e a outra foi doença profissional. Por que eles categorizam isso aqui? Porque vocês vão ver lá na discriminação dos acidentes de trabalho, tem um ranking, um score, que cada um tem um peso que vai influenciar lá na frente, lá na questão de tributos para a empresa. E para o empregado também. Não são considerados, então, acidentes ou doenças de trabalho. Doença degenerativa. Ah, o cara, sei lá, pegou um câncer. Se o câncer for, por exemplo, pela contaminação de chumbo, que foi lá atrás, lá no histórico, lá que o pessoal viu, que é em função disso, aí é doença de trabalho. Se o câncer não for, por exemplo, o cara é um fumante compulsivo, pegou câncer na garganta ou câncer no pulmão, não é acidente de trabalho. O cara não vai ser encostado pela doença que ele adquiriu por ele mesmo. Também não é considerada doença inerente ao grupo etário. Então, você contrata um monte de idosos para fazer uma moral, e os idosos ficam constantemente doentes, por natural causa de ser idoso, não é doença de trabalho. A doença também não é considerada aquele que não vai produzir capacidade laborativa. Então, pensar que o cara pegou uma doença, um AIDS, vamos dizer que o cara pegou AIDS. Bom, beleza, o cara vai ter uma redução da capacidade dele, ele vai ter que tomar remédio a vida inteira, tem muitas coisas que ele não vai poder fazer, mas, por exemplo, ele pode continuar fazendo o trabalho dele sem menores consequências. Talvez tenha que trocar de função, mas ele pode, capacidade dele laborativa de exercer trabalho, ele pode conseguir trabalho. Então, você não se encosta, não é, você não vai ser encostado pelo INSS pelo fato de você ter pego AIDS, por exemplo, ou um câncer. Dependendo, só se você conseguir caracterizar que é em função do trabalho que você exercia. Doença endêmica. Também não é considerado acidente de trabalho uma doença que você pegou, por exemplo, uma dengue que você catou, que você sabe que tradicionalmente nos meses de chuva tem um aumento de dengue, seu vizinho era descuidado, não limpava, deixava o pátio sujo, você pegou dengue. Você não vai ser encostado pelo INSS pelo fato de doença endêmica. Então, voltando ao que é acidente de trabalho, então, acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido causa única, tenha sido contribuído diretamente para a morte do segurado ou perda ou redução da sua capacidade de trabalho ou produzido algum tipo de lesão, qualquer que seja ela, que exija atenção médica para a sua recuperação. Então, assim, para o fato do INSS, vai ser considerado acidente se você foi afastado. Se você produziu uma lesão, por exemplo, você é um marceneiro, trabalha numa marcenaria e acertou o martelo no seu dedo, machucou. Aí você vai ter que ficar, vai ter que ser recebido atenção médica, você vai ter que ir lá para o hospital e ficar afastado. Não, vai doer momentaneamente. Claro que depende do tamanho da martelada, né? Mas vai machucar na hora, mas você passa uns minutinhos ali, fica depois, dá um time, mas já já volta. Faz um curativo se precisar, mas volta a trabalhar. Então, assim, se não houve lesão que tenha que ser, que exige atenção médica, que você tem que sair da empresa para receber algum tipo de atenção para sua recuperação, não é considerado acidente de trabalho. Então, tá aqui o nosso bacana lá. Segurança total. Também se equiparam-se. Aí aqui é um grupo que muitas vezes as pessoas não acham que é, mas é. Então também se vai se equiparar a acidente de trabalho, categoria de acidente de trabalho, ou acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Beleza, daí você está trabalhando aqui na universidade, esse cara está com uma bomba. Vocês não, que vocês são usuários do sistema, mas eu sou funcionário, é um acidente de trabalho. O cara está com uma bomba, por qualquer motivo. Acidente de trabalho.
Ofensa física intencional, inclusive por terceiro, por motivo de disputa relacionado com o trabalho. Então, beleza. Então, eu estou andando aqui na rua, um colega meu xingou o motorista lá da rua, aí o cara ficou enraivado, entra com o carro aqui, desce do carro e sai acertando o soco em todo mundo e me acerta. Acidente de trabalho. Desde que eu fique afastado, pelo menos, ou tenha que receber atendimento médico. Eu tenho que sair para receber atendimento médico, daí é considerado acidente de trabalho. Ato de prudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. Então, beleza, vamos pensar aqui. O cara veio entregar qualquer coisa aqui na universidade, o cara descuidou e atropela alguém. Acidente de trabalho. Você está trabalhando e por imprudência ou negligência do cara que estava pilotando, que pode ser terceiro, não precisa ser da empresa, ele machucou você, ou tá um aluno saindo de carro aqui do estacionamento e atropela um professor sem querer só porque ele reprovou o cara. É acidente de trabalho. Ato de pessoa privada no uso da razão. Enfim, qualquer coisa que esteja relacionada no ambiente de trabalho, estando lá em vermelho, ó, desabamento, inundação, incêndio, outros casos infortuitos decorrentes de força maior, é acidente de trabalho. Por exemplo, você está passando ali, quebra um galho por causa de uma ventania e cai na tua cabeça, acidente de trabalho. Estou no meu local de trabalho. O que mais? Doença, tudo isso aqui é considerado acidente de trabalho. Doença proveniente da contaminação acidental do empregado no exercício da atividade. Ah, o cara pegou alguma doença trabalhando aqui. Daí entra no rol lá de doenças do trabalho. Vai ser acidente de trabalho. Acidente sofrido, ainda que seja fora do local de trabalho e no horário de trabalho, na execução de ordem ou realização de serviço sobre a autoridade da empresa. Ou seja, o cara saiu para fazer qualquer tipo de serviço para a empresa, sofre acidente, é acidente de trabalho. Na prestação de espontânea de qualquer serviço à empresa para evitar prejuízo ou proporcionar proveito para a empresa, qualquer coisa que seja proveniente e proveito da empresa que mandou você ir e ocorreu qualquer tipo de intempéries, acidente de trabalho. Viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, por exemplo, vamos dizer que aqui na universidade eu afasto um professor para fazer doutorado ou pós-doutorado. O cara vai lá e sofre um acidente. É um acidente de trabalho. Desde que seja financiado pela empresa, tá? Isso tanto vale para locomoção na ida quanto na volta. E outra coisa que é muito importante no percurso da residência. Para o local de trabalho ou para casa. Se o cara, por exemplo, eu estou saindo aqui da universidade, estou indo para minha casa. Ali no semáforo vem um louco e bate em mim. E eu fico lesionado. Eu vou ser afastado por acidente de trabalho, porque eu estava indo embora e o cara me bateu. Ô, professor, Oi. mas essa do percurso não foi retirado com a reforma trabalhista? Acho que na saída, quando tá indo para casa, ou quando tá indo para casa, acho que agora não entra mais, só quando você tá indo pro trabalho. Pois é, boa pergunta para prova. Agora eu vou ter que ver, cara. Ó, Mas se eu não me engano, teve uma alteração disso aí. aula que vem eu falo para vocês. Eu vou pesquisar isso aí. Eu não tinha me Obrigado. atentado a esse detalhe. Mas enfim, se tirou, eu também acho meio forçada essa, porque assim, qualquer alegação, por exemplo, cara, como é que era a norma, então, antes de tirar? Ah, eu tô saindo daqui. Daí a norma fala ali, ó, tá em verdinho, ó, desde que não haja alteração ou interrupção por motivo alheio ao trabalho. Mas na prática, cara, o cara saía aqui da universidade, parava ali na frente do. Como é que era aquele boteco que tinha aqui na frente da universidade? Não vou lembrar. Parava na frente do boteco, na garapeira ali. Ou no Lhambas. Parava no Lhambas, enchia manguaça, saía e batia o carro 2 horas depois. Dependendo do juiz, o cara dava como acidente de trabalho. Aí daí o cara ia falar, a empresa ia falar, não, mas o cara já tinha saído faz hora, tava tomando cerveja lá. E dependendo do juiz, dava favorável ainda ao trabalhador. Mas dependendo daí.
Mas eu vou observar essa questão, eu vou pesquisar e a aula que vem eu retorno. Então, o que tem aparecido agora, principalmente para os engenheiros de segurança e o pessoal que trabalha com segurança, mas vale para vocês, pensando na integridade das pessoas que vão trabalhar com vocês, é o conceito prevencionista de acidente de trabalho. O que é o conceito prevencionista? Ele não vai considerar, porque o acidente de trabalho é considerado quando tem ocorrência. Ocorreu o fato e o cara ficou afastado, é acidente. O cara pegou uma doença, ficou afastado, é acidente. O cara se machucou, ficou afastado, é acidente de trabalho. O conceito de prevencionista é o seguinte: o conceito prevencionista não precisa ter lesão. O fato de ter perda de tempo ou perda de material já é para você, já é uma situação que você tem que levar em conta na estatística. Claro que o cara não vai receber por ter quase quebrado a perna, mas não quebrado.